Na sombria escuridão do futuro distante, o império da humanidade não depende apenas dos super-humanos fuzileiros espaciais, mas também dos bilhões de almas que compõem a Astra Militarum. A maior força militar a sustentar a linha de defesa em 1 milhão de mundos. A Militarum é composta por milhares de regimentos com um número incontável de especialidades, todas representando as diversas formas que o Império gosta de lançar corpos contra o problema. No planeta Cadia, as crianças aprendem a desmontar e montar um fuzil LAS antes mesmo de aprenderem a ler. Se você nasceu em Cadia, você era um soldado, e a taxa de recrutamento era igual à taxa de natalidade. Isso ocorreu porque Cadia ficava perto do Olho do Terror, uma grande tempestade disforme iniciada na queda dos Eldari e no surgimento do deus do caos Slaanesh. O portal de Cadia é uma estreita passagem de espaço calmo que leva direto à tempestade, sendo uma das poucas formas seguras e previsíveis de entrar ou sair do olho. Ninguém no Império entendia por que o portal existia, mas eles aproveitaram isso transformando Cadia em um planeta fortaleza, protegendo o único caminho estável contra milênios de ataques e invasões do caos. Devido ao Olho do Terror estar à sua porta, os cadianos sofreram algumas mutações. Eles são conhecidos pelos olhos violetas e alta taxa de habilidades psíquicas, por isso as naves negras que coletam psíquicos visitam Cadia com mais frequência. Isso também faz com que os tropas de choque cadianos tenham mais psíquicos sancionados do que outros regimentos, sendo conhecidos por seus psíquicos de fama de palavra, psíquicos menores que unem poderes para efeitos mais estáveis. Os psíquicos possibilitam estratégias de Cadia focadas em armas combinadas. Psíquicos oferecem fogo de cobertura do Warp e barreiras, enquanto a infantaria sustenta uma linha sólida de disparos de LAS e segura o alvo. O mais devastador dessa estratégia é o bombardeio rastejante de artilharia pesada poucos metros à frente da linha de frente. Isso exige uma confiança nos observadores, incutida em todo cadiano desde o nascimento. A abordagem de armas combinadas permite que os cadianos lutem com infantaria, tanques e artilharia ao mesmo tempo, em vez de se especializarem em uma única área de combate. Cada indivíduo conhece todas elas. Se o comandante do tanque morrer, um soldado da infantaria pode substituí-lo eficazmente na batalha. Eles são tão bons nisso que o manual sobre como lutar como um guarda foi baseado neles. A tática Imperium se baseia nos métodos de Cadia, então a maioria dos regimentos toma Cadia como exemplo, assim como o Codex Astartes serve para os fuzileiros espaciais. Foram necessárias 13 cruzadas do Senhor da Guerra Abaddon, líder dos fuzileiros espaciais do caos, para destruir Cadia, e isso só ocorreu quando ele usou sua nave como meteoro para dividir o planeta ao meio. Mesmo assim, os regimentos de Cadia seguem espalhados pela galáxia, recrutando locais, mantendo as tradições e servindo ao Império como sempre. Enquanto a arte de um fuzileiro espacial é matar, o objetivo do Corpo da Morte é morrer. Krieg era um mundo colmeia próspero até que sua elite declarou independência do Império. Foi então que um homem chamado Coronel Jerton, do 83º Regimento, lançou mísseis nucleares e reduziu seu planeta a cinzas por trair o Imperador. Isso iniciou uma guerra que durou 15 gerações, um impasse de 500 anos entre os sobreviventes leais de Krieg e os rebeldes mutantes na superfície do planeta. As baixas foram tão altas que eles criaram dispositivos artificiais de nascimento chamados de Úteros Tai para repor as tropas perdidas. O Corpo de Morte de Krieg recebeu esse nome por acreditar, após lavagem cerebral, que deviam ao Imperador uma dívida por terem sido readmitidos ao Império, e que para pagá-la deveriam morrer em seu serviço. Eles não têm vidas, nomes ou autopercepção além da guerra, só números de série. Por causa da radiação de seu planeta, eles usam máscaras de gás sempre, parecendo até sem rosto. Se suas mortes fizerem os inimigos da humanidade gastarem mais uma bala, morreriam de bom grado para expiar a deslealdade dos antepassados. Essa mentalidade transformou os regimentos de Krieg em especialistas em cercos. Mestres do desgaste e da demolição, os engenheiros de Krieg são conhecidos por sua coragem quase suicida. Se quiser destruir ou defender uma fortaleza, um regimento de Krieg lutará até o último soldado antes de se render. Os regimentos do Mundo da Morte de Catachan são formados apenas por soldados que lembram personagens de filmes de ação dos anos 80. Eles são conhecidos como alguns dos humanos comuns mais mortais e resistentes da galáxia, e isso se deve totalmente ao seu mundo natal. Catachan é um planeta de florestas exuberantes que levou os primeiros colonizadores humanos a confundi-lo com um paraíso. E era mesmo, até o momento em que tudo começou a matá-los. Metade da população morre antes de andar, e metade dos restantes vive só até 10 anos.
A alta gravidade e as ameaças ambientais constantes produzem soldados tão musculosos que outros regimentos se referem a eles como bebês Ogrins. Os regimentos de defesa planetária deles são compostos por tribos nômades que usam táticas de ataque e retirada, cobrindo o campo de batalha com morte e armadilhas. Eles abandonam a armadura confiando só na agilidade e instintos assassinos. E suas armas características, a Garra do Diabo, são facas grandes parecidas com espadas curtas. Essas lâminas, preenchidas com mercúrio para aumentar o peso dos golpes, ficaram famosas até entre as raças Xenos. Os orcs as chamam de cortadoras, já que são tão boas em você sabe cortar. Os veteranos desses regimentos são chamados Demônios de Catachan, em referência ao predador mais temido do planeta. Eles têm instintos quase sobrenaturais para detectar inimigos ocultos, invisíveis ou não. Mas como os regimentos de Catachan são essencialmente todos comandos, eles são notoriamente independentes e quase impossíveis de controlar. Até os comissários oficiais disciplinares de elite do Império têm dificuldade em controlar os guerreiros da selva. Catachan possui a maior taxa de mortalidade de comissários da Astra Militarum, por isso é importante que sejam muito leais. A Legião de Aço é o que acontece quando você dá poder industrial aos guardas que odeiam orcs. O mundo colmeia de Armageddon está sufocado por fumaça e poluição das inúmeras megacidades industriais. O regimento conhecido como Legião de Aço recruta grandes números de pessoas dos cortiços, membros de gangues, brigões e assassinos que já sabem manusear uma arma antes mesmo de vestirem um uniforme. Como a população é tão densa, a Legião de Aço pode suportar muitas baixas e quase instantaneamente substituir as tropas. Eles são um dos poucos regimentos do Império que raramente ficam sem soldados, e por serem de um planeta industrial, também têm ótimo equipamento. Isso torna a Legião de Aço os oponentes ideais para os orcs. Armageddon já enfrentou várias invasões dos Pele Verde porque o planeta é um lugar fácil para se conseguir uma boa luta, o que gerou um ódio profundo por eles em cada recruta, sem falar no alto nível de experiência em combates de guerra. Além da quantidade absurda de baixas, cada esquadrão da Legião de Aço tem seu próprio veículo de transporte quimera, um benefício do planeta ser um dos principais produtores do famoso transporte de tropas. Devido à superfície envenenada de Armageddon, viajar a pé por longas distâncias é basicamente suicídio, então agora todo o regimento é mecanizado, o que explica o nome Legião de Aço. Pragmáticos, duros e mais teimosos que as geleiras de seu lar, os guerreiros de gelo de Valhalla são chamados pelo Império para manter lugares indesejados. Os guerreiros de gelo surgiram numa sociedade onde pequenos crimes eram punidos com morte. Quem ameaça o frágil equilíbrio deles é eliminado, eles não podem cometer erros. A comida é uma gosma nutritiva, ou amido de cadáver. Muitos se voluntariam como guerreiros de gelo para tentar escapar. E tudo isso porque o planeta Valhalla já foi um paraíso, até que um cometa de ferro quase puro colidiu com sua superfície. Os lasers de defesa o despedaçaram, mas um fragmento de 1 milha de largura atingiu o planeta e alterou sua órbita. Agora mais distante de seu sol, Valhalla congelou rapidamente e a população sobreviveu em cavernas e cidades colmeia. E para piorar, eles foram atingidos por uma invasão orc logo em seguida. Foi nesse ambiente gélido que os guerreiros de gelo de Valhalla se tornaram os obstinados defensores pelos quais são conhecidos hoje. Os guerreiros de gelo mantêm a moral em grandes blocos de infantaria, reunindo-se em torno da artilharia e bombardeando o inimigo até enfraquecê-lo para uma carga em massa. Eles repetirão isso até vencer, ou até o inimigo eliminar todos. Isso, aliado ao estilo de vida de sobrevivência, torna os Valhalla um dos regimentos mais resistentes do Império. Já os primeiros nascidos de Vostroia mostram o que ocorre ao perder uma ligação do Imperador. Durante a heresia de Horus, o Imperador solicitou que Vostroia enviasse regimentos para a guerra contra os traidores, mas Vostroia recusou. Não foram o único planeta neutro. Vostroia, por exemplo, era um mundo de manufatura e tinha outras prioridades. Esse foi um erro grave, pois quando a poeira baixou e Robut Guilliman, primarca dos Ultramarines, assumiu o poder, puniu-os obrigando-os a entregar seus filhos primogênitos para a Guarda Imperial para sempre. Isso foi há 10.000 anos. Os primogênitos recebem soldados sempre bem equipados e treinados. Isso ocorre porque o povo de Vostroia tem fortes laços com adeptos mecânicos, e ainda vive em um mundo hiperindustrial, onde armaduras e armas são feitas à mão. Os soldados frequentemente herdavam as armas de seus parentes caídos, cada peça considerada especial, com entalhes de símbolos preciosos. Seus rifles laser são personalizados, superiores aos modelos comuns, com lâminas de machado para combate próximo em vez de baionetas, e os oficiais geralmente usam sabres curvos chamados shashkas.
Mas o mais notável sobre os primogênitos é que mesmo depois de serem isolados do Astronomicon do Império, que permite a navegação no espaço, eles atravessam seus sistemas locais apenas pela memória. Isso resulta em uma força muito estável e independente, capaz de manter seu território com pouca ou nenhuma ajuda do restante do Império, algo raro no 42º milênio. Os saqueadores do deserto de Tlarn na verdade não vêm de um mundo desértico, eles vêm de um mundo que foi transformado em um deserto. Tlarn era um próspero mundo agrícola que abastecia o Império com alimentos. Isso durou até a Legião dos Guerreiros de Ferro Traidores inundar a superfície com bombas virais. Os sobreviventes se refugiaram no subsolo enquanto seu planeta exuberante virava um deserto radioativo. Quando os Guerreiros de Ferro retornaram para reivindicar o restante, os Tlarn escondidos atacaram com todos os veículos blindados disponíveis, iniciando a maior batalha de tanques da história imperial, que terminou em impasse, obrigando os Guerreiros de Ferro a se retirarem quando Horus os convocou para um conflito maior. Essa luta moldou quem são os Tlarn, mostrando sua total recusa em morrer sem lutar. O regimento de saqueadores do deserto de Tlarn é baseado em 3 coisas: furtividade, velocidade e tanques. Eles usam equipamentos leves e soltos no corpo para se protegerem do calor e das tempestades de areia. Bestas de cavalaria alienígenas do deserto são acompanhadas por Rough Riders com lanças de caça explosivas. Eles também aperfeiçoaram a mobilidade dos tanques como nenhum outro regimento, tratando os enormes tanques Leman Russ Vanquisher como veículos blindados de emboscada. Os Desert Raiders se recusam a servir a qualquer um além do Imperador, e até rejeitaram títulos como Sargento, já que a palavra implica serviço a outros oficiais. Além das emboscadas furtivas com tanques, esse regimento ainda tem uma relação estranha com os Eldari. Na guerra contra os Iron Warriors, uma onda de demônios foi invocada para dominar os Desert Raiders. O mundo astronave Eldari de Biel-Tan ouviu isso e logo aproveitou a chance para destruir tudo o que pudesse trazer Slaanesh, seu maior inimigo, ao setor. Isso resultou em uma trégua temporária entre os Tlarn e o mundo astronave para derrotar o caos e em respeito mútuo após a luta, tornando os Desert Raiders o único regimento aliado dos Eldari. Mordian é um mundo que é metade noite, metade dia, devido à sua órbita estar em perfeita sincronia com sua rotação. As pessoas estão amontoadas em cidades colmeia em forma de torres, governadas por ditadores. Este planeta é repleto de agitação civil, motins, guerras e cidadãos famintos lutando por rações. A Guarda de Ferro existe para esmagar tudo isso. Eles servem como força militar e policial do planeta, e esse papel duplo fez deles alguns dos soldados mais rígidos do Império. Tudo na Guarda de Ferro é deliberado, pois eles se posicionam para comunicar uma mensagem clara. Eles usam uniformes de cores vivas reforçados com armadura flak oculta, e nunca usam camuflagem. Essa vestimenta frequentemente faz com que os oponentes pensem que eles são pomposos, até o momento em que se deparam com a linha perfeita de baionetas e disparos de laser. Eles agem como uma só máquina e nunca recuam, ficando famosos por guerrear contra demônios maiores e marines do caos, e vencer. Enfrentar os horrores da disformidade é difícil até para marines espaciais, mas a Guarda de Ferro de Mordian, como soldados mortais comuns, demonstra seu verdadeiro talento ao conseguir isso. Disciplina. Os homens de Krieg aceitam missões suicidas sem medo, mas sua obediência tem mais a ver com crença do que com força de vontade. A Guarda de Ferro encara a morte e recarrega as armas. Cavalos são provavelmente a última coisa que você esperaria no 42º milênio. Mas Atla é um mundo feudal preso em uma era pré-industrial. Uma imensa massa de terra com desertos severos, cadeias de montanhas imponentes e florestas densas ao redor da única cidade de verdade, Kazan. A população vive em tribos nômades e acampamentos de cavaleiros, aperfeiçoando a guerra montada por milênios de combates tribais. Eles quase não aprendem a ler ou escrever, deixando os registros para escribas especializados, enquanto os demais focam apenas na luta. Jovens Atlas marcam as bochechas para simbolizar a vida adulta, esfregando cinzas nas feridas para escurecer as marcas. Seus chefes não se importam com medalhas, preferem decapitar inimigos e transformar os crânios em copos. Os Rough Riders atuam como regimento de resposta rápida ou reconhecimento, dependendo totalmente de seus cavalos de guerra, uma raça feroz que ataca quem não tem sangue Atla. Aprimorados biologicamente para mais velocidade e resistência, são treinados para não entrar em pânico nem nas piores situações de combate. Seus cavaleiros estabelecem uma conexão com eles tão próxima que chega a parecer telepática, e consideram seus cavalos tão valiosos quanto o ouro. Os Rough Riders usam lanças com diferentes pontas, como cargas de melta ou detonadores de plasma para abrir tanques.
Tanith era um mundo florestal, denso com árvores móveis que ensinaram seu povo a se mover sem ser visto. Enquanto os 3 primeiros regimentos da Guarda Imperial eram formados, uma frota do caos atacou o planeta. O comissário-coronel Ibram Gaunt tomou a decisão que definiria o regimento para sempre: evacuar e lutar outro dia, em vez de morrer junto com o mundo. E assim Tanith queimou. Os sobreviventes dos 3 regimentos meio formados foram reunidos em uma única força de aproximadamente 3.500 soldados, com quase nenhum oficial e sem equipamentos pesados. Eles se tornaram o primeiro e único de Tanith, os Fantasmas de Gaunt, nomeados em homenagem ao seu comandante e pelo fato de serem os restos vivos de um mundo que não existe mais. O perigo dos Fantasmas de Gaunt está em como Gaunt os tratou. Ele mostrou que cada soldado era importante, diferente do que se acreditava na Guarda. Ao invés de ameaçá-los como outros comissários, ganhou sua confiança. Ele aprendeu seus nomes, habilidades e dificuldades e incentivou seus oficiais a fazerem o mesmo. Gaunt quer que seus soldados pensem por si, e pelo que fizeram foram promovidos. E tudo isso porque o primeiro e único de Tanith não era apenas um regimento, era para ser uma promessa de que esse regimento era o novo lar deles, que Tanith vivia em cada um deles e em suas vitórias. Então Gaunt lidera cada batalha na linha de frente, com sua espada em mãos, mostrando aos seus homens que nunca vai pedir para eles fazerem algo que ele mesmo não esteja disposto a fazer. As prisões imperiais estão cheias de assassinos, e legiões penais como os da Última Chance os tornam úteis. Escolhida pelo infame Coronel Schaefer, a 13ª Legião Penal é um dos regimentos mais bem-sucedidos do Império, e tudo começa com uma oferta. Os recrutas podem apodrecer na prisão ou tentar ganhar um perdão lutando pelo coronel. O problema é que o perdão só acontece depois de sobreviver a um número determinado de missões suicidas. A maioria não sobrevive à primeira missão, e é quase inédito um soldado sobreviver a todas elas. Os poucos que conseguem passam por treinamento especializado e se tornam alguns dos soldados mais letais da Astra Militarum. Esses criminosos de elite operam de forma diferente de qualquer outro regimento, quase como equipes de extermínio mesmo. Esquadrões compactos realizam diversas missões confidenciais, como assassinatos, infiltrações e sabotagens atrás das linhas inimigas. Os da Última Chance são usados apenas nas zonas de guerra mais desesperadoras, onde seu estilo de combate extremo e fora da lei é mais eficaz. O coronel em pessoa costuma ser o único sobrevivente dessas missões, mas ele compartilha o perigo tanto quanto seus soldados, o que fica evidente pelas suas inúmeras reparações cibernéticas. Apesar de ser um disciplinador rigoroso, parece que Schaefer realmente acredita em oferecer outra chance aos prisioneiros, estando até disposto a guiá-los pessoalmente para a redenção. Os Volpones são ricos. Não, sério, essa é a única coisa que os diferencia dos outros regimentos do Império. O mundo natal deles está sobre uma enorme quantidade de riquezas e recursos, e todo o planeta funciona com um sistema de classes rígido. Os regimentos reais Volpone são compostos apenas pela aristocracia deles. Eles são um regimento conhecido pela arrogância e pelo maltratamento dado aos chamados Degs, abreviação de degradados. Os Degs são a classe baixa da sociedade Volpone, e cada soldado de sangue azul recebe um Deg como servo militar, ou Milserv. Esses servos nem sequer têm permissão para portar armas no campo de batalha, caso roubem uma morte de um do sangue azul. Eles são obrigados a carregar a munição e são punidos até pelo menor erro, o que gera ódio não só nos Degs, mas em qualquer regimento que tenha o azar de dividir o campo de batalha com eles. Os dragões de Vitreia ficaram espertos por viverem em um planeta ainda mais perigoso. Vitreia costumava ser um mundo desértico chamado Silica 7, até que um enorme evento solar derreteu toda a superfície, transformando-a em vidro negro. Agora o planeta é um pesadelo de torres de obsidiana e terreno afiado como navalha, onde um passo em falso pode te cortar até o osso. As cidades em Vitreia são feitas do mesmo vidro, e todo vitreano cresce cheio de cicatrizes. A cultura deles diz: a pressa é o caminho mais rápido para o suicídio. Esse pensamento influencia tudo o que fazem. Todo dragão traz uma cópia encadernada em couro e protegida por bloqueio genético do Piata, um antigo código marcial preso ao peito sobre o coração. O Piata é para os dragões o que o Codex Astartes é para os Space Marines. Ele governa todos os aspectos de suas vidas: dever absoluto, honra inabalável e total controle emocional. Medo e raiva são vistos como vulnerabilidades a serem eliminadas em prol de um foco absoluto.
Eles usam armaduras cristalinas justas de obsidiana tratada com resina, leves, que desviam armas leves e de energia, e possuem interruptor de sino para ativar o revestimento de camuflagem. Seus lasguns são ajustados para disparos contínuos em potência máxima, e seus oficiais portam rifles longos vitrianos, armas herdadas valorizadas por alcance e precisão excepcionais. Em batalha, dragões servem como escudos vivos, formações defensivas imóveis, disparando rajadas sincronizadas, enquanto o treinamento Barrata permite que esquadrões atuem de forma independente no caos. Fantine não tem solo, a atmosfera inferior é um mar tóxico de névoa chamado Scald, letal para qualquer ser vivo que a toque. A população vive em cidades colmeia nas montanhas e em grandes cidades flutuantes sob cúpulas, totalmente isoladas da superfície. Como não há solo aberto para treinar e formar infantaria, o Departamento Monitorum concedeu aos Fantines algo inédito, uma exceção à separação de poderes que foi estabelecida após a heresia de Horus. Isso significa que o Corpo Aéreo de Fantine é o único regimento da Guarda no Império autorizado a manter sua própria marinha. Isso obviamente gera atrito com a Marinha Imperial, pois os oficiais navais não gostam de uma unidade da Guarda atuando em seu território. O Corpo Aéreo de Fantine ganhou respeito pelo compromisso com as tropas em terra. Frequentemente, eles atravessam zonas de fogo antiaéreo consideradas suicidas por pilotos da Marinha, apenas para apoiar regimentos em terra. O corpo é organizado em alas, com 12 esquadrões de aeronaves, e subdividido em 4 voos de patrulha de veículos ou 6 missões de bombardeiros de veículos. Junto com os pilotos luta uma pequena unidade de forças especiais de elite, os Fantine Skyborne, tropas de assalto aéreo especializadas em destruir baterias antiaéreas ou garantir zonas de pouso atrás das linhas inimigas, tornando-os a única infantaria no corpo aéreo de Fantine, a única a tocar o solo durante a batalha. Alysia é um centro comercial rico e cheio de vida, algo raro no Império. O governo em Alysia funciona como uma democracia, onde o serviço militar é incentivado, não forçado. Recrutas primeiro servem na defesa do planeta antes de se qualificarem para os paraquedistas. Essa defesa é robusta pela ameaça constante das naves piratas Eldari. No sistema de Alysia, campos de asteroides e nuvens de gás são esconderijos perfeitos. Rotas essenciais do comércio imperial espacial são frequentemente atacadas, então os alicianos aprenderam a lutar apenas do céu. Um regimento inteiro pode ser lançado ao mesmo tempo com graviquedas ou descendo de valquíries, atirando antes de tocarem o solo. A riqueza garante a eles os melhores equipamentos da guarda, mas blindados pesados são excluídos, então não há tanques Leman Russ. Eles usam veículos rápidos como o Taurus de assalto rápido, e o treinamento Sentinela de queda permite operações de abordagem entre naves. Isso, aliado ao treinamento em demolição, os torna ótimos sabotadores leves. A maldição de Alysia é que eles sempre cumprem a missão, apesar das baixas horríveis que sofrem. Os Falcões de Guerra Harakone representam a outra face da moeda entre os paraquedistas, com armamento especializado e armaduras pesadas. Os Falcões de Guerra continuam muito manobráveis, apenas preferem ficar no centro do combate. Harakone é um mundo vertical, com cidades colmeia tão altas que atravessam a atmosfera. A população cresce habituada a posturas extremas e a rarefeito. Isso faz de todo Harakone um paraquedista nato, mas eles não devem ser confundidos com os Elísios. Os Falcões de Guerra Harakone são infantaria pesada criada para segurar a linha com muito poder de fogo. A tática deles é simples, inundar um único ponto com Falcões de Guerra de uma só vez, bem em cima do inimigo. Atuam como barreira de choque com armas pesadas, criando defesa rápida e resistente ao aterrissar. Generais e mestres de guerra por todo o Império cobriram os Falcões de Guerra de elogios e medalhas, e com razão. Seu equipamento é de alto padrão e frequentemente integra esquadrões de Tempestos Sions em suas operações, reforçando sua reputação como uma das formações mais elitizadas da Guarda. Os Tempestos Sions são a força de combate de elite da Astra Militarum, equipados com os melhores equipamentos de guerra, armas e veículos que o Império oferece a todos, exceto aos Space Marines, e às vezes até superiores. Quando crianças, eles vão para a Schola Progenium, escolas de guerra criadas para formar soldados no auge do potencial humano. Eles passam por condicionamento físico e psicológico, incluindo lavagem cerebral. Este treinamento extremo visa eliminar toda a fraqueza humana. Eles podem até ser obrigados a executar um amigo próximo só para provar que o Imperador vem antes de tudo. No dia da seleção, os mais talentosos vão para a Schola Tempestus tornar-se Tempestus Sions, tropas profissionais abaixo apenas dos fuzileiros espaciais.
Eles usam armadura de carapaça completa, resistente a armas leves, sendo a melhor proteção para humanos após a armadura de energia. Rifles laser Hotshot LAS com pacotes de energia externos e miras avançadas, que perfuram armaduras de energia. Armas de fusão, armas de plasma, metralhadoras e bombas de fusão para quando a missão exige algo mais pesado. Eles usam aeronaves Valkyrie e veículos Torox Prime, saltando de paraquedas gravitacionais de grande altitude direto sobre o alvo. Eles saltam, destroem um alvo específico e desaparecem. Esquadrões autossuficientes atuando atrás das linhas inimigas, sem suprimentos ou apoio. Eles seguem a cadeia de comando do Ordo Tempestus, não o general responsável pela zona de guerra. Os Piscians não têm lealdade a nenhum mundo e são enviados onde o Império precisa de precisão, não força bruta. Os Kasgrin são a elite das tropas de choque de Cadia, equipados e mobilizados como os Psions. Nomeados em homenagem à fortaleza de Cadia, os recrutas são selecionados entre homens e mulheres que já provaram seu valor contra horrores vindos do Olho do Terror. Os recrutas frequentam escolas de elite para recondicionamento e, após formados, recebem uma marca ou tatuagem da Águia do Mar de Catachasi no pescoço. Isso significa que o portador é um membro pleno dos Kasgrin. O treinamento deles vai além dos padrões de Sion, com estudo incansável, oração e operações de combate especializadas que levam o corpo humano ao seu limite máximo. Eles podem até passar por pequenas alterações biológicas para se moverem sob o peso do equipamento. No campo, eles operam com eficiência fria e pouca comunicação. Todo membro de um esquadrão Kasgrin sabe exatamente o que fazer sem precisar ser orientado. Esquadrões são equipes pequenas focadas em objetivos específicos. Eles usam rifles laser Hotshot, armaduras de carapaça seladas e reforçadas com placas de ceramite, e têm acesso a equipamentos raros, como espadas de energia e dispositivos de supressão que a maioria dos soldados da guarda nunca verá. Os Janízaros surgiram após um homem ser ressuscitado pelo Imperador. O General Drufus conquistou todo o setor Calixis durante o 39º milênio e a Cruzada de Evan. Ele foi assassinado, depois trazido de volta à vida como um santo vivo e destruiu os Yilvat, uma raça Xenos corrompida, antes do fim da Cruzada. Os Janízaros foram fundados em Maccabius Quintus, o mundo onde ele foi morto, para continuar esse legado. Maccabius Quintus é um mundo santuário frio de clima rigoroso, onde só os mais puros de espírito e combatentes mais capazes são escolhidos da milícia planetária. Cada um deles usa a mesma máscara prateada da morte, feita à semelhança de São Drusos, fazendo com que seus pelotões de fuzilamento pareçam paredes de rostos prateados. Eles se especializam em guerra defensiva exaustiva. Eles têm uma moral inabalável que muitas vezes pode colocar medo no coração de seus oponentes, o que só piora pelo fato de lutarem em silêncio, um avanço lento e deliberado de uma horda sem expressão. Janízaros passam mais tempo limpando armas, por isso têm menos falhas de equipamento que outros regimentos. Após limpas, suas armas são abençoadas como relíquias sagradas. Como o Corpo da Morte de Krieg, os regimentos de Macabeus consideram uma campanha bem-sucedida morrer pelo Imperador após causar o máximo de dano ao inimigo. Então, uma vez que um Janízaro é enviado, ele nunca retorna para casa. Eles partem com a promessa de destruir a heresia até seu último suspiro. A segunda Legião Penal, os Cães Químicos de Salvar, são mais uma força de combate regular do que a Última Chance, o que é bom, pois não conseguiriam pilhar tanto quanto equipes de extermínio. As luas vulcânicas do sistema Salvar foram convertidas em mundos-prisão no 39º milênio após não conseguirem cumprir o tributo imperial. A população vive em um planeta tão tóxico que o Império tem um ditado, morto como salvar. Os cães químicos são recrutados aqui, geralmente criminosos. Não buscam glória, honra ou o imperador, lutam apenas por pilhagem. O acordo feito com esses criminosos é que se alistarem e sobreviverem, podem ficar com tudo que encontrarem no campo de batalha. Por causa do seu mundo natal, prosperam em ambientes tóxicos e seu equipamento de guerra mostra isso. Todo soldado utiliza um respirador volumoso e cilindros para respirar, e veteranos mostram status adquirindo máscaras de filtro Armageddon superiores, furtadas da Legião de Aço. Seus uniformes são feitos com sucata de placas de armadura, óculos de proteção e equipamentos saqueados de várias zonas de guerra. Quando o medo vira problema, como ao ver um demônio, eles usam inaladores de nitroquímicos para suprimir o instinto de sobrevivência e avançam. Embora sejam considerados infantaria leve, cães químicos são usados como tropas de choque, principalmente em zonas de guerra apertadas como os subterrâneos de Armageddon. Eles tiram munição de cadáveres e consertam veículos com sucata improvisada, o que muitas vezes leva seus oficiais a serem executados pelos adeptos mecânicos por heresia tecnológica.
e os regimentos aliados os desprezam e ainda precisam vigiar seu equipamento para não sumir. O problema é tão grave que o regimento precisa de mais comissários do que outras unidades, apenas para evitar saques durante a batalha. O recurso mais insano deles são os cavaleiros químicos de Salvar. As bestas químicas que eles montam são criaturas mutantes enormes, nativas das luas tóxicas de Salvar, e isso permite que sejam montadas sem medo de seus pulmões derreterem no ambiente tóxico. Ventrilha é outro mundo rico que se ergue sobre uma fortuna em pedras preciosas. Todo jovem ventriliano deve enfrentar os lagos de lava, uma jornada perigosa até as profundezas do planeta para coletar o máximo de gemas. Sobreviventes com gemas suficientes podem legalmente comprar sua saída do serviço militar, mas a maioria não consegue. Em Ventrilha, a tradição militar é tão forte que evitar o alistamento é mais vergonhoso que qualquer desonra em batalha. Por isso, a maioria se alista e doa suas fortunas ao departamento Minotauro e comerciantes independentes para evitar missões perigosas, conseguindo apenas as mais gloriosas. O lado bom é que eles têm dinheiro para ser uma das formações mais bem equipadas e armadas da guarda, e realmente aparentam isso. Os nobres ventrilianos marcham com peitorais polidos, joias incrustadas e altos capacetes com penachos brancos, parecendo personagens de uma pintura renascentista em uma zona de guerra. Além das armaduras e lasguns finamente fabricados, os regimentos ventrilianos geralmente usam espadas de duelo tradicionais e grandes lâminas de 2 mãos para abrir caminho entre muitos inimigos. E seu status de nobreza os torna mais disciplinados, pois exigem de si um padrão mais alto que outros regimentos. Mas se acha que isso os faz superiores aos regimentos reais Volpone citados antes, pense de novo. Os ventrilianos tratam mal os plebeus, e qualquer não ventriliano designado a esses regimentos é colocado em esquadrões separados chamados os ignóbeis. Esses soldados também recebem acomodações piores, comida de qualidade inferior e equipamentos de guerra semelhantes aos de seus colegas nobres, mas claramente não tão bons, como uma forma de diferenciá-los de seus superiores. Guardas individuais geralmente não são fortes o suficiente para derrubar monstros colossais do universo 40.000, mas eles têm a vantagem do número, e os prefeitos indígeos são o resultado de quando o Militarum se torna bom em caçar criaturas realmente grandes. Índiga já era perigoso pelos grandes predadores, mas o governador conseguiu piorar a situação. Ele os criou para serem criaturas ainda maiores e mais perigosas para seu entretenimento, o que não seria um problema se não tivessem escapado e cruzado com predadores selvagens não modificados. Gerações depois, feras mutantes vagam livremente enquanto prefeitos caçam monstros. Os prefeitos ficaram tão bons em lutar contra criaturas grandes que se tornaram os melhores da guarda em matar os tiranídeos. Eles usam armaduras industriais pesadas para caça de monstros em combate próximo e carregam lasguns de alta potência modificados para perfurar placas grossas. Se só o equipamento importasse, qualquer regimento faria isso. Prefeitos usam esse equipamento de guerra e táticas de esquadrão com grande eficiência, preparando armadilhas, reunindo infantaria para emboscadas, guiando feras para posições melhores e orientando seus esquadrões sobre onde atirar para maior eficácia. Os resultados são claros. Prefeitos são sempre chamados para campanhas contra grandes quantidades de criaturas monstruosas. Os bois vermelhos não vêm de um planeta, mas sim de uma rede de estações espaciais que orbitam o gigante gasoso Miasma 16. São locais industriais lotados, cheios de produtos químicos e com cheiro de toxinas. Para sobreviver em casa, eles usam respiradores de alta qualidade e, como se não bastasse, preferem o fogo como arma. Colunas de soldados armados com lança-chamas, apoiados por tanques lança-chamas Hellhound, despejam um promécio verde, fedorento e único sobre as posições inimigas. Um combustível tão eficaz e tão repugnante que o cheiro gruda em cada soldado do regimento como uma segunda pele. Outras unidades da guarda os apelidam de gambás de fogo, e o cheiro é tão forte que muitos regimentos se recusam a lutar com eles. Os Lúcifer Negros têm sido leais desde a era anterior à fundação do Império. Tendo permanecido ao lado do Imperador durante as guerras de unificação em Terra, eles servem como guardiões secundários do Palácio Imperial há 10.000 anos. Eles representam o auge absoluto do potencial humano e são frequentemente descritos como o equivalente mortal dos Custódes. Escolhidos em toda a galáxia por habilidades únicas e falta de empatia, eles parecem mais armas humanas do que pessoas. Eles não riem, não fazem brincadeiras e não possuem nenhum conceito de si mesmos além do dever. Com armaduras de carapaça preta e viseiras espelhadas,
Usam gládios de choque e sabres tão letais que já perfuraram a armadura de um Primarca. Esse feito lendário os define. Um Lucifer Black enfrentou o Primarca Alpharius, desviou seus ataques, feriu-o no peito e o fez sangrar antes de ser morto pelo semideus. Os fuzileiros espaciais ainda valorizam suas habilidades de combate e civis que enfrentam um soldado Lucifer morrem facilmente. São sem dúvida os soldados mortais mais perigosos já treinados. Não exageramos ao dizer que há muitos regimentos no Militarum. Milhões de mundos sustentam o martelo do Imperador. O que você achou? Em qual regimento você se alistaria? Tem algum que não citamos e gostaria de discutir? Ou quer saber mais sobre algum da nossa lista? Conte nos comentários. Para se aprofundar mais na linha de frente, entre no Mais Lore. Iniciados mantêm o ritmo, irmãos de batalha acessam o material antes, e mestres de capítulo têm seus nomes destacados no topo dos vídeos. Mesmo que você não se junte às nossas fileiras, um simples like e inscrição já serão suficientes para satisfazer a necessidade do Imperador por corpos, pois isso nos ajudará muito a alimentar a guarda com mais lore.